a gente nem vai cantar assim, o culto vai ser maravilhoso, porque o culto já está maravilhoso. Amém? O culto já é maravilhoso. Só de cultuar, de estar na presença do Senhor, já é uma maravilha. Porque, pelo que aprendemos, a presença de Deus só pode estar aqueles que Ele chama, que Ele redime, que Ele salva. Porque nós precisamos estar redimidos para estar na presença do Senhor. Redimido de nossos pecados, de nossas falhas, né? E esse ano que passou, foi um ano também de vitórias, foi um ano de bênçãos, né? E a gente, para falar de vitória, a gente tem que falar também de quê? De luta. Existe vitória sem luta? Não existe. E eu sei que muitos que estão aqui nessa noite, se a gente fosse dar a oportunidade de falar, conta aí a bênção, conta aí a vitória, você iria começar contando as lutas. Então, nessa noite, para nos lembrarmos daquilo que o Senhor já fez em nós e continuar crendo naquilo que o Senhor fará, eu te convido para uma reflexão bíblica no texto de Gênesis, capítulo 32, e eu queria ler com você um trecho bem conhecido da história de Jacó. E nessa noite eu queria falar da luta desse homem, a luta de Jacó. Gênesis 32, antes, Jacó, a história você já conhece, homem conhecido por ser trapaceiro. Ele era um homem que você tinha que tomar cuidado com ele, trapaceiro, mas que sua vida muda, e nós vamos acompanhar um pedacinho dessa história. Gênesis 32, versículo 22, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e venceu, prevaleceu. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Senhor, obrigado, nós te louvamos por esse momento na tua casa, nesta casa de oração. Obrigado pelos 52 domingos que se passaram, encerraram na semana passada. E por este primeiro domingo, destes próximos 51 que virão, onde estaremos aqui na tua casa, te engrandecendo, te louvando, te exaltando, se o Senhor assim permitir. A tua graça é que nos sustenta, e é o Senhor que nos levará até lá, porque toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Abençoe-nos nesta hora também, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A história de Jacó você já conhece. Jacó começou mal. Jacó era novo e arrumou uma briga com o irmão.
Havia uma promessa de Deus naquela família, vocês se lembram, né? A promessa era de que Deus ia fazer de Abraão uma grande nação. Falou para Abraão: Abraão, se você puder contar as areias que tem na praia, assim você também poderá contar a sua geração. E Deus estava dizendo para ele, não é, da geração de Deus que viria a este mundo. Os povos que iriam depois de Israel está aceitando também a palavra, né? Como nós aqui hoje. E veio então o filho da promessa, porque a esposa de Abraão não podia ter filhos. Mais tarde, os meninos já grandes, pronto ali para receber aquela bênção, passar a herança do pai para o filho, a mãe vai lá, junto com Jacó, e dá um jeito de a bênção ser dada a ele, e não ao primogênito, que era Esaú. Pronto. Foi motivo para uma grande confusão na família. Jacó vai embora, e ele vai de novo para aquela região de onde seus pais vieram, e fica lá um tempo, porque o irmão dele queria matá-lo. Lá, ele tenta enganar o sogro engana ele, e ele acaba ficando com 2 filhas de Labão. E agora ele está casado com 2 mulheres, porque ele amava mais a Raquel do que a Lia. E aí, ele foi perseguido por Esaú e correu para Labão. 20 anos se passaram, ele sai corrido de Labão, de volta para casa. E Labão persegue Jacó. Com alguns homens, vai atrás de Jacó, e no meio do caminho ele para descansar, e Labão tem uma visão de Deus durante a noite. Deus fala com ele: olha o que você vai fazer com Jacó. Ele acorda no outro dia, encontra com Jacó e fala: olha, você correu de mim, você fugiu, eu ia dar um jeito em você, mas o seu Deus, o Deus do seu pai, disse para mim tomar cuidado com o que eu ia fazer com você. Então, eu não vou fazer. Mas por que você fugiu? E deu um aperto em Jacó. E Jacó se explica ali, e aquele homem volta para a terra dele, e Jacó continua em frente, e vai para a terra de seu pai, vai para Canaã, com medo. De repente, Jacó agora está a caminho de casa, e encontra com quem? Com, de novo, seu irmão, que vinha ao encalço dele, porque ficou sabendo que ele estava voltando para casa, mas aquele homem não vinha sozinho, ele vinha com 400 homens com ele. Olha só a situação desse cidadão. E então, no meio do caminho, o que ele faz? Jacó é um homem muito amoroso, ele pega a mulher dele, as mulheres, os filhos, e põe na frente. Para não dizer o contrário, né? E põe todo mundo na frente, e ele vai atrás. E quando eles se encontram, ele tem uma surpresa, porque Esaú o abraça, o beija, ali há perdão entre os dois, e aí ele pergunta: por que essa multidão? Esse é o povo que me acompanha, são as minhas posses, e a minha família, e agora eu quero me fixar aqui nessa região, com todo este povo. E aí, Jacó, então, acha que o caminho está livre, mas Esaú fala para ele: então eu vou deixar com você uns homens meus. Olha só, havia perdão, mas ainda tinha alguma coisa agarrada naquela história. E aí Jacó falou: para quê, moço? Vai embora em paz, fica tranquilo, nós já não estamos reconciliados. E aí a história continua. Quando pensa que não, agora vai dar tudo certo, Jacó olha, tem um acampamento perto dele. Que acampamento é esse? O texto é claro em dizer que os anjos vieram ao encontro de Jacó e se acamparam ali próximo. Jacó ainda tinha que enfrentar os anjos. E então Jacó vai dormir com a sua turma, e de madrugada, ainda à noite, ele se levanta, pega o seu povo e faz o povo atravessar o rio. E ele fica por último. Só que agora ele fica por último, e uma coisa acontece: há um anjo que começa a lutar com Jacó, e ele luta com Jacó, e os dois lutam, e diz o texto que é um homem, e os dois lutam a noite inteira, um tentando derrubar o outro e não conseguiam, e o anjo
então, vendo que não podia mais lutar com Jacó, vai lá e fere a perna dele, e ele fica manco. E aí o anjo falou: precisa ir embora porque já está amanhecendo. E Jacó disse: você só vai embora depois que você der a minha bênção. E aí ele perguntou: qual o seu nome? E ele disse: Jacó, pois o seu nome não será mais Jacó, a partir de hoje seu nome será Israel. E então diz o texto que aquele homem, vindo da parte de Deus, abençoa Jacó, e tendo-o abençoado, o deixa, e o deixa manco, que é para ele não esquecer do que aconteceu. E então Jacó vai com os seus para a terra prometida. A luta de Jacó. Eita, homem que teve uma história intensa e inteira de lutas, praticamente. Calcula comigo. Ele saiu da terra dos seus pais, ainda jovem, ele devia ter ali uns 20 e poucos anos, fugindo do seu irmão. E ele passa uns 20 anos lá na terra de Ur, naquela região onde os seus antepassados viviam. E depois ele volta, então ele já tem aí beirando uns 50 anos. Uma vida inteira de lutas, uma vida inteira de trapaças, e agora ele está diante de uma nova história. O Senhor agora o chama para uma mudança, para uma transformação. A luta de Jacó, ela tem algumas características importantes, e se a gente fosse aqui falar dessa luta e falar da vida dele, ficaríamos muito tempo. Mas a gente vai se limitar a esses textos, a esses versículos, e daqui eu gostaria de tirar com você qual seria essa natureza da luta desse homem. Qual a natureza da sua luta? Qual a dificuldade? O que está envolvendo a luta daquele homem? Primeiro, aquela batalha que ele vivia, uma batalha constante de lutas com dificuldades, ela era constante porque havia também uma promessa que motivava ali. Havia uma promessa na vida dele. Era sim uma luta constante, mas havia também uma promessa. Eu coloquei aqui, Bruna colocou para a gente, o primeiro tópico. Eu queria que você repetisse comigo, vamos juntos? A batalha é constante pelas promessas de Deus. Jacó era o homem que dava sequência às promessas de Deus. O Novo Testamento cita o nome de Abraão, Isaque e Jacó aproximadamente 70 vezes. O próprio Jesus menciona diversas vezes que eles eram filhos da promessa. A promessa que foi dada a Abraão, a promessa dada a Isaque e a Jacó. Jacó fez parte de um plano de Deus para redimir o seu povo. E apesar de ser trapaceiro, quando Jacó está então na sua terra, quando ele está na sua nova morada, quando pensa que não, sua filha, Diná, é estuprada por um morador daquela terra. E então os irmãos de Diná fazem o quê? Armam o cerco para poder vingar o que aconteceu com a sua irmã. E Jacó, depois de tudo isso, ele vira e fala: agora esse povo vai vir atrás da gente, e agora os vizinhos todos daqui dessa região vai querer vingar a morte do rei e do seu príncipe, que meus filhos mataram vingando a Diná. Esse homem não teve descanso nem depois do anjo abençoar ele. Você prestou atenção nesse detalhe? Nem depois que tudo isso passou, não houve descanso para ele. Mas mesmo assim ele era um homem abençoado. E aí a pergunta vem: por que Jacó, sendo filho da promessa e também abençoado por Deus, passou todas essas lutas e todas essas tribulações? Por que Jacó vivia uma constante batalha, uma constante luta na sua vida? O que há nessa história? Há nessa história, irmãos, que aquele homem foi chamado não é porque ele era um bom homem, mas porque quando Deus fez a promessa, Deus transformou o homem mau em homem bom.
Porque quando Deus escolhe, Ele não escolhe segundo as atitudes das pessoas, mas Ele escolhe porque Ele é Deus, e porque Ele pode transformar, e porque Ele pode mudar. E foi o que Deus fez com Jacó. E Deus transformou e mudou a história dele. E é interessante no diálogo entre o anjo e Jacó, como é que o anjo se refere a ele. Veja só o que diz o verso de número 28, voltando ao texto de Gênesis 32, 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim, por quê? Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Quer dizer, príncipe aqui era uma função. O príncipe é aquele que sai na frente da batalha, é aquele que vai para a luta, é aquele que comanda, é aquele que dirige. Você, Jacó, foi lutar com o anjo e lutou como se fosse um príncipe. Você não desanimou, você deu um bom exemplo. Houve uma boa ação naquele momento. Jacó já havia passado por toda uma história, e ele sabia que agora ele estava diante do homem de Deus, ele sabia que ele estava agora diante do anjo do Senhor, e a história dele precisava ser mudada, porque não tinha mais espaço na terra para ele. A vida dele estava agora nas mãos de um milagre, porque o irmão dele, a terra de origem dele, estava também ao seu encalço, e a outra terra, para onde ele tinha fugido, e que de agora ele estava vindo, também estava ao seu encalço, aonde esse homem podia fixar-se, onde esse homem podia prosperar e criar a sua família, se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a providência de Deus na vida dele, se não fosse o perdão de Deus para ele. Só Deus podia dar solução para a sua vida, só Deus podia mudar a sua história, só Deus podia dar a ele direção, orientação. Então a motivação dele qual era? A promessa de Deus, a promessa do Senhor. Deus prometeu, e agora ele faz parte de todo este enredo que o Senhor criou para trazer Jesus, e ele vem fazer parte disso, e passa então a confiar nessa promessa. Nós vemos o texto dizendo que Jacó ali, diante daquele anjo, lutou como um príncipe. Era o que ele precisava fazer. Ele precisava assumir sua postura de príncipe, de alguém que chama para si a batalha e leva os outros para uma batalha, e que não se acovarda, e que não se intimida, e que não recua, mas vai. E ele está só, apenas ele e Deus naquele desafio, naquele confronto, naquele embate. Ninguém podia fazer aquilo para ele, só ele e Deus. Ser príncipe aí é ter uma função de alguém que se propõe a chamar a responsabilidade para si. O cuidado de todo o seu povo, de toda a sua família, estava com ele agora. E ele então compreende isso. Jacó, talvez, pela primeira vez, não foge da responsabilidade. Pela primeira vez, Jacó agora não foge da responsabilidade, não tenta enganar, porque agora ele está diante de Deus e do anjo do Senhor. Há um amadurecimento na vida de Jacó. Qualquer hora, vamos falar um pouquinho sobre Lia. Já falamos aqui, não é? Sobre a história lá atrás de Sara. Vamos falar qualquer dia sobre a história de Lia, a segunda esposa, aliás, foi a primeira, né, de Jacó. Jacó queria casar com Raquel, mas ela era mais nova, e ele não queria casar com Lia, mas o Labão enganou Jacó, e de madrugada levou para a tenda, depois do casamento. Ele achava que estava casando com Raquel e casou com Lia. No outro dia, depois da ressaca, é que ele viu que não era a esposa que ele esperava, e naquele tempo acabou sendo ali enganado e ficou com as duas esposas. A história de Lia é muito bonita. Por quê? Porque Jacó não gostava de Lia. Jacó gostava de quem? Raquel. E se você pegar a história de Lia e ler a história de Lia, diz o texto que Lia era uma mulher rejeitada, sofrida. Ninguém queria Lia. Mas
por causa de toda aquela trama, Deus olha para Lia e faz com que Lia conceda muitos filhos a Jacó. E também conceda José, aquele famoso José do Egito, que vai abençoar todo o povo daquela época. Mas ainda não é com José que viria a descendência do mundo. Veio a descendência de Cristo ao mundo, sim, mas foi através de Judá, um outro filho de Lia. Interessante, como que Deus trabalha na humildade e trabalha no desprezo, né? Lia, que era mulher desprezada, serviu a Deus e trouxe ao mundo Judá. E através de Judá é que veio a linhagem que trouxe o Cristo, que trouxe o Senhor. Não foi de Raquel, foi de Lia, mulher desprezada, até mesmo pelo próprio marido. Chega o texto nos dizer que quando ela teve os primeiros filhos, ela disse: talvez meu marido agora me ame. E mesmo casada, aquele homem Jacó ainda era duro de coração, mas foi através dela que veio o filho, ou a descendência que chegou a Jesus, e que nos trouxe hoje aqui as boas novas da salvação. Jacó foi usado, dentro da dureza do seu coração, mas foi usado. E Lia, desprezada e humilhada, Deus a chamou e colocou do lado de Jacó, e houve ali uma mudança, e houve ali uma transformação na vida daquela mulher. Ela serviu ao Senhor nos propósitos de Deus. Segundo, a luta de Jacó também, ela está sendo algo, coloca para nós o número 2, irmã, uma bênção enquanto ele lutava. Você pode repetir comigo? Enquanto lutamos, a bênção de Deus está conosco. Jacó, mesmo com todas as lutas que ele viveu, ele continuou sendo abençoado pelo Senhor. Por quê? Se Deus fosse olhar para Jacó e fosse escolher Jacó, e dizer assim: vou escolher alguém para poder fazer os meus propósitos, vou ver quem é uma pessoa boa que vai me obedecer, nenhum de nós iríamos ser chamados, nem Jacó. Mas ele escolhe Jacó, Jacó com todas as suas lutas, as suas tribulações e os seus próprios pecados, mesmo assim Deus não deixou de abençoá-lo, Deus não deixou de derramar nele a conclusão, o cumprimento das suas promessas. E aí você observa o seguinte, diz o texto que no meio da luta o anjo o abençoa. Ele queria a bênção do anjo, e o anjo o abençoa, e foi bem no meio da batalha que isso aconteceu, bem no meio da luta que isso aconteceu. Mas não foi só naquele momento. Você pega a história de Jacó, e veja como Jacó foi para o Egito, como Jacó foi para Ur dos Caldeus, e como que Jacó voltou. Ele foi sem nada, foi fugido do seu irmão, e agora ele volta cheio de posses, cheio de ovelhas, bois, as riquezas da época, e ele vem com uma família grande, numerosa, a ponto de Labão se irritar com aquilo e vir atrás dele: por que você fez isso? Você me enganou. Veja só, enquanto Jacó lutava, Deus ia prosperando seu caminho, Deus ia abençoando. Foi aí pelo menos 20 anos de trabalho lá com o seu sogro, que permitiu que ele tivesse o que ele teve, que ele acumulasse, ajuntasse os bens que ele conseguiu. Ele não conseguiu isso facilmente, mas isso teve também uma consequência. Ele teve uma experiência, ele viu a mão de Deus prosperando a sua caminhada. Jacó foi abençoado? Foi, mas ele teve que pagar um preço por isso. Ele teve que pagar um preço. Por último, terceiro, assim como Jacó, nós também experimentamos o tratamento, a força e a salvação de Deus. Você pode repetir? Vamos juntos? Experimentamos o tratamento, a força e a salvação de Deus. Enquanto Jacó lutava, ele foi vivendo isso na sua vida. Veja bem, o que é lutar com um anjo? O que é lutar com o próprio Deus? Ali,
naquele lugar, ele teve que receber uma pancada na coxa para largar o anjo. E ele lutou, ele experimentou ali a força de Deus. E quando ele sai daquele ambiente, ele fala assim: eu lutei com Deus e Deus me deixou viver. E aí você vai observar essa frase um pouquinho, com um sentido um pouquinho diferente em outras versões. Lá na Bíblia, na linguagem de hoje, ele vai dizer: eu sobrevivi depois dessa luta, eu fiquei vivo. Aqui nesse texto ele diz o seguinte: eu recebi a salvação. Essa foi a expressão que a nossa Bíblia aqui na linguagem Revista e Atualizada traz para nós. Versículo de número 30: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ali Jacó reconhece a sua fraqueza, ali Jacó é machucado para sempre, e ele vai sair daquele lugar mancando, mas ele vai sair se lembrando, com toda a convicção, de que se ele está vivo, é porque Deus sustentou a vida dele. A conclusão que a gente chega nessa história, e é lógico que a história não termina aqui, a história continua, é que Jacó, ele foi um homem abençoado a longo prazo, que Jacó, ele precisou passar por lutas para ter o seu caráter moldado, e que Jacó, ele fazia parte de uma promessa, mas a sua índole e a sua precipitação o levou por caminhos espinhosos, levou por caminhos ruins, porque ele era precipitado, ele não esperou em Deus, mas Deus tratou com ele, e Deus o endireitou, e Deus fez com que as promessas dele se cumprissem. Essas histórias, elas são histórias tão importantes, tão sérias, mostrando o governo de Deus, que lá no Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento vão falar sobre essas histórias. E aí agora eu quero a sua paciência para a gente ler um texto que está em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 40. E eu queria pedir que você lesse comigo. Eu vou ler alternado com você. Primeiro eu, depois você, tá bom? Hebreus capítulo 11, verso 8. É assim que o autor de Hebreus, ele descreve a história de Jacó. E também dos outros, patriarcas. Vou pegar a partir do verso 8, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Verso 9, vocês? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vocês? Por isso, também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. 15. E se na verdade se lembrassem daquele, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Verso 17, vocês? A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Vocês?
Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Vocês? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vocês? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vocês? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Vocês, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Vocês? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Vocês? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Vocês? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Os irmãos? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Vocês? Olha que verso maravilhoso, olha que verso lindo. O testemunho que a Bíblia dá desses homens e mulheres. Verso 38, vamos ler junto? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Vamos continuar até o final juntos? Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E o próprio autor fala, né? Olha, se eu tivesse tempo, eu ia continuar escrevendo e contando a história desse povo de fé, desse povo que serviu ao Senhor, e vocês iam ver, não ia caber nesse livro. E aí no final ele diz, e mesmo assim, eles tiveram que esperar, eles tiveram que nos esperar, tiveram que aguardar o nosso tempo, para eles verem a promessa se concretizando, a chegada do Salvador, de Jesus. Eles não viram essa promessa, mas eles tiveram uma expectativa, eles viveram pela fé, eles esperaram, e por isso eles foram fiéis até o fim, até o dia de suas mortes. E assim que Hebreus dá testemunho de todo esse povo lá atrás, né? Assim que Hebreus dá testemunho de toda essa história maravilhosa de homens e mulheres que foram fervorosos, foram dedicados na presença do Senhor, cada um deles com seus defeitos,
né? Poderíamos enumerar aqui alguns que nos vêm à memória. Por exemplo, Sara riu na hora que o anjo falou que ela, mesmo sendo estéril, iria ter filhos depois da velhice. Lembra dessa história? Sara deu uma risadinha lá e o anjo não gostou, puxou a orelha dela. Outras histórias, o próprio Jacó, que engana, não é, o seu pai, junto com a própria mãe, e assim vai a história. Mas a promessa do Senhor, ela não se bloqueou, ela não foi interrompida, mesmo com a falha dessas pessoas, porque o perfeito nessa história toda era quem? Jesus, o Salvador, o nosso Senhor. Hoje, propositalmente, eu não quis falar da história das mulheres, mas eu quis falar da história do homem. E o homem Jacó, o homem falho, o homem pecador, o homem cheio de artimanhas e astúcias, né, para resolver os problemas da vida. Um homem que vai amadurecendo aos poucos, um homem que vai ganhando aos poucos, não é, o seu espaço, vai prosperando, vai sendo abençoado, mas que serve de grande modelo para a gente, que serve de lição para todos nós que estamos aqui. E daqui nós podemos então tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas, principalmente para os varões que estão presentes aqui nessa noite. Você, homem que serve ao Senhor, você observou que Deus, Ele não chamou pessoas perfeitas, mas que Ele chamou pessoas com problemas, com dificuldades, com erros? O Senhor também te chamou nessa noite. O Senhor, em algum momento da sua vida, falou com você, e o Senhor te trouxe para a presença dEle. E quem é você que vem para a presença do Senhor? Qual é a sua história? Quais são as suas manias? Quais são as suas falhas e os seus erros? O Senhor conhece cada uma delas, e o Senhor sabe de cada uma das suas dificuldades. Aí você pergunta, então eu entrei na igreja na expectativa de que tudo isso fosse sumir, desaparecer. E eu te pergunto, você continua acreditando nisso? Você continua acreditando que todos os seus defeitos irão sumir? Ou Solange ia gostar demais desse negócio? Esse não é o ponto. Nós vamos amadurecendo e nós vamos crescendo, nós vamos mudando, nós vamos nos transformando, mas uma coisa é certa, a gente ainda continua pecador, a gente continua falho, não com os mesmos erros do passado, talvez novos erros, novas falhas, mas tem uma coisa que é muito importante que a gente entenda. Cada um de nós aqui temos as nossas lutas pessoais, exclusivas. Cada um de vocês aqui tem uma tribulação própria, tem um gênio seu, tem uma estrutura que é sua, e que sua esposa conhece muito bem. Sua esposa sabe melhor do que você quem é você. Ela é um espelho dentro de casa, não é verdade? Às vezes a esposa pega a gente de jeito e aperta a gente, e aí a gente abre o olho e fala, puxa, eu sou assim? Que vergonha, não é? É bom, é importante que a gente tenha alguém que nos sirva de espelho, que nos chame a atenção, não é? Para a gente ver quem nós somos. Nós somos muito mais parecidos com Jacó do que a gente imagina. Muitas das vezes a gente está envolvido, nós fazemos parte de uma promessa, gente, e mesmo assim a gente ainda tenta fazer as coisas acontecerem da nossa maneira, do nosso jeito. Somos precipitados, queremos as coisas depressa, amamos às vezes o que não devemos e deixamos de amar aquilo que é mais importante. Acontece, mas o Senhor trata conosco. Quando Ele trata, dói um pouco. Quando Ele trata, Ele muda a gente, Ele mexe com a gente de dentro para fora. E quando o nosso interior é exposto, vem a vergonha. Mas assim é que Deus faz conosco. Primeiro Ele quebra o vaso e depois Ele reconstrói o vaso. E este homem que deixa isso acontecer com ele e deixa passar por esse processo de reconstrução, que ele vê sua fraqueza, sua falha, ele cai em si, e quanto mais cedo ele fizer isto, então ele terá ainda muito mais tempo para servir ao Senhor de maneira perfeita.
linguagem do apóstolo Paulo. E quando Paulo diz que nós somos perfeitos, ele não quer dizer que nós não teremos pecados, mas é que nós vamos passar por uma mudança, uma transformação, um aperfeiçoamento tal que nem a gente vai acreditar. Porque a gente é transformado, a gente é mudado. Jacó passou por tudo isso, ele precisou ser mudado, ele precisou ser transformado, e ele foi usado pelo Senhor, não porque ele era bom, mas porque o Senhor tinha uma promessa na vida dele, e isso nos mostra que o Senhor também tem promessas em nossas vidas. Meus irmãos, nossas lutas são exclusivas, cada um de nós temos nossa própria luta, nossa própria dor, nosso próprio sofrimento, mas tem uma coisa que você não pode esquecer: Deus é Pai de todos, e Deus está por perto quando a gente mais precisa dele. Quando a gente mais precisa, o Senhor vem e nos socorre. Quando a gente não vê saída nem de um lado nem do outro, e a gente põe o joelho no chão, o Senhor nos mostra um caminho que a gente não esperava, porque o Deus que a gente serve é Deus de milagres, é Deus que abre portas, é Deus de providência. Os irmãos mais antigos aqui na fé, com mais experiências com Deus, e talvez também os mais novos que já tiveram essa experiência, poderão dizer com toda certeza, as vezes que colocaram o joelho no chão e viram o milagre, a providência, o socorro divino. Todos nós já tivemos alguma experiência com Deus, do socorro, do livramento, das bênçãos do Senhor. Irmãos, o Senhor está por perto quando a gente mais precisa dele. Ele está conosco. Deus mostrou isso para Jacó. Segundo, sabe qual vai ser a sua maior conquista na sua vida? A maior conquista na sua vida não vai ser a sua casa, não vai ser o seu carro, não vai ser sua conta bancária, nem as posses que você vai deixar. A maior conquista na sua vida são as experiências que você, homem de Deus, vai ter com Deus durante a sua jornada cristã. Tem momentos que dinheiro não resolve as coisas que a gente precisa resolver. Tem momentos que não há solução para isso. A gente pensa que o dinheiro vai dar conta de comprar, ou de pagar, ou de resolver uma enfermidade, uma dor, uma luta, um desejo, e no final a gente chega à conclusão que não adianta, que não resolve, e Deus do nada vem e muda a história, e faz as coisas acontecerem. É isso que a gente precisa levar para dentro de casa, essa nossa confiança no Senhor, ensinar para a nossa casa, para a nossa família, que primeiro vem buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pessoa que Deus põe do lado da gente, ela também está nessa mesma caminhada, esperando para ver que rumo que a gente vai dar nas coisas. Os nossos filhos, eles querem saber como é que a gente vai resolver os problemas, como que a gente vai resolver as situações. E sabe qual é a melhor maneira de resolver aqueles problemas difíceis? Colocar todo mundo na mesa, desligar a televisão e o celular e falar assim: vamos falar com Deus? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus uma solução? Vamos colocar diante de Deus as coisas? Essa semana a Amanda pegou lá um papelzinho que ela tinha guardado um tempão, que era a lista das coisas que ela estava pedindo para Deus, e ela veio me mostrar, todas elas praticamente já foram conquistadas. E eu fiquei feliz de saber que a minha filha estava aprendendo a colocar diante do Senhor as necessidades, as lutas, sabe? Colocando diante de Deus aquilo que ela precisava, que ela queria, ou para ela ou para a nossa família. O problema é quando a gente tenta resolver do nosso jeito, vira uma bola de neve, e a gente vai ficando sem espaço no mundo, a gente vai ficando sem recurso, e a gente vai ficando ansioso, angustiado, e não dorme direito. Por quê? Porque toda vez que a gente se mexe errado. Mas quando a gente põe o joelho no chão, quando a gente ora, a gente fala com o Senhor, e a gente traz a família para nos ajudar nisso, parece que aquele peso some, desaparece. Mas para isso acontecer, Deus teve que quebrar o coração de Jacó, Deus teve que lutar com Jacó,
Deus teve que fazer Jacó se humilhar, botar Jacó com a coxa quebrada. Meus queridos irmãos, por quê? Porque assim é o coração do homem. O coração do homem precisa ser tocado com força, para que ele se curve. Mas diz a palavra do Senhor, que chegaria um tempo em que o Espírito de Deus iria tocar em nosso coração, e a gente não ia mais precisar de ninguém, não iríamos precisar de uma lei que nos obrigasse a servir a Jesus, porque o nosso coração ia desejar servir ao Senhor. Isso é o Espírito de Deus que está agindo. Portanto, irmãos, suas lutas são exclusivas, mas o seu Deus é o Deus de todos, é o Senhor de todos. Segundo, sua maior conquista nessa vida será a sua experiência com Deus, seu caminhar, sua vida com o Senhor. Vai chegar um momento que você vai ter que pôr todo mundo para frente e ficar para trás para tratar com Deus. E Deus vai tratar com você, porque chegou a hora, chegou o momento, não tem como fugir. Dá até para enganar o pai, dá até para enganar o sogro, mas não dá para enganar Deus. E Deus vem e trata a gente, e Deus vem e muda a gente, e mesmo que a gente corra, Deus vai lá, nos pega, nos traz para perto dele e trata. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que nós somos amados de Deus, e Deus corrige o filho que ama, e Deus não deixa o filho que ama fazer o que ele quer, mas ele traz para junto dele, e ele purifica, e ele limpa. Deus faz isso com a gente. Se a gente anda por caminhos que não devemos, ele trata conosco, e nos traz para o caminho dele, porque como diz a canção, ele guarda o nosso bom depósito, é Deus que guarda a nossa salvação. E por fim, irmãos, a herança mais preciosa que nós vamos deixar para os nossos descendentes, será o exemplo da nossa fé. Olha o que diz o texto de Hebreus, né? Veja o que o autor disse. Ele disse assim: estes homens e mulheres, eles não viram a promessa se concretizar, mas eles perseveraram com fé. A fé deles foi vista, a fé deles foi experimentada, eles foram até mesmo testados, mas eles venceram. Foi o que o Senhor falou para Jacó. Eu queria dizer para você aqui nessa noite, você que ainda acha que está preso em algum tipo de amarra espiritual, do pecado, ou seja o que for, eu quero dizer que o Senhor peleja por nós, que assim como Jacó venceu, nós também venceremos. Existe uma promessa que está sobre nós, e a promessa é que Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você precisa se lembrar que você chegou até aqui, venceu aí essa etapa de 2021 para 2022, porque o Senhor te carregou nos braços dele, porque o Senhor trouxe providência na sua vida, porque ele abriu portas para você, porque ele te fez prosperar, ainda que longo prazo. Mas olha quem você era e olha quem você é hoje. Veja a sua caminhada. E o pessoal mais novo, lembre-se, por exemplo, dos que estão aqui mais velhos, a vitória não se alcança rápido, mas é preciso passar primeiro pelas batalhas, pelas lutas, pelas tribulações, mas convicto, na certeza de que nós estamos debaixo de promessas, e as promessas do Senhor. Como diz a revista que eu li há anos atrás, quando o Senhor não nos livra da tribulação, ele nos ajuda a atravessá-la, a vencê-la. Deus é conosco, meus irmãos. 2022, nós viveremos como vivemos até aqui, na dependência e na graça do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, aquilo que te preocupa, aquilo que te angustia, aquilo que te deixa ansioso, lembre-se, há um Deus que zela por todos nós. E ainda que vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a lã, porque alguém deu a vida por você na cruz do Calvário. É claro que eu não estou aqui defendendo pecados,
Claro que eu não estou defendendo aqui uma voluntariedade naquilo que ofende ao Senhor, mas eu estou dizendo que o Senhor está contigo, não só para te prosperar, mas para também te santificar, para fazer você uma nova criatura, para fazer você uma nova pessoa, para te incluir nas promessas dEle, e fazer com que você seja abençoado por algo que já aconteceu na eternidade. O Senhor te salvou, o Senhor te abençoou de inúmeras formas, e o Senhor te trouxe para perto dEle. Homem de Deus, lembre-se disso. Jacó passou por lutas, nós também passamos por lutas, mas assim como Jacó também venceu, assim também nós venceremos. Eu confio nessa promessa, e quando meu coração está abatido, quando a minha alma está seca, eu venho para os pés do Senhor, e o Senhor renova a minha vida, e o Senhor me fortalece. Há um caminho de adoração, que nós vivemos com o Senhor. Que Deus te abençoe.